Ah, esse negócio aí de proibir celular é projeto da esquerda para doutrinação dos jovens nas escolas. Bom, eu sou o professor Adolfo Clair, eu gravei um vídeo sobre isso e tem gente que não tá entendendo o negócio, cara. Tem gente que não tá entendendo, tá? É, é muito fácil você daí, que não trabalha com educação, é muito fácil você daí dizer que qualquer coisa que se faça no sistema educacional é doutrinação de esquerda, tá? E eu digo para você que é o seguinte, o nosso trabalho, meu trabalho como professor, quando eu fiz o pé na sala de aula, é tentar explicar alguma coisa para os alunos, passar a matéria, explicar alguma regra gramatical, alguma construção de narrativa, né? Dentro do escopo literário e por aí vai. Então essa é a minha função. Só que muitas pessoas que estão dentro da sala de aula, muitos jovens que estão dentro da sala de aula, eles não têm maturidade. Muitos deles estão lá porque a mãe deles mandou, porque o pai deles mandou. Entendeu? Porque o tio deles mandou, porque a avó deles mandou. Então o cara só tá lá por estar. Então, se ele puder fazer qualquer coisa para fazer o tempo passar, eles vão fazer. E se eles tiverem acesso ao celular para trocar mensagem com o namorado, com a namorada, para poder assistir vídeo, para poder ouvir música, tudo isso vai ser mais importante do que um maldito professor de língua portuguesa explicando o que é um objeto direto para eles. O que é um particípio ativo. Né? Qualquer coisa vai ser... Eu juro para você que qualquer coisa é mais interessante do que um professor careca explicando um verbo no modo subjuntivo. Qualquer coisa é mais interessante. Só que chega no fim do ano, chega no fim do mandato do político, o político ele precisa dizer que houve resultado, que os alunos aprenderam alguma coisa. O teu filho, o teu sobrinho, o teu neto, o teu seja lá o que for, quando ele vai prestar uma prova e aí ele não sabe porcaria nenhuma, você coloca a culpa em quem? No professor na escola pública. Só que o teu filho, teu neto, teu sobrinho, teu parente, quando ele está sentado na escola, se ele tiver acesso a um celular, ele vai prestar atenção no celular. Então como? Me explique. Me explique. Me explique. Como eu vou competir explicando? Eu tenho aqui o objeto direto, né? Eu tenho um verbo no modo subjuntivo para explicar para ele como é que eu vou competir com um videozinho de dancinha no TikTok. Explica para mim. Porque assim, quem está falando aqui não é quem está de fora da educação. Quem está falando aqui é quem está dentro da educação. Você que está fora da educação, para você é fácil julgar e dizer, ah não, que está errado, que está certo, que não sei o quê. Só que se você tiver... É que o problema do nosso sistema educacional é que não é permitido pessoas... Né? Mas se você puder acompanhar uma aula, de uma sala de aula, você vai ver a realidade e a dificuldade que o professor encara. Não precisa de muito, é só você lembrar dos seus tempos de escola. Mais da metade das pessoas na sua sala de aula não sabia, até você possivelmente não queria nem saber de estudo. E agora está dizendo o que deve e o que não deve ser ensinado na escola. Entendeu? Então, acho que é necessário a gente abandonar um pouco a hipocrisia, né? A terceirização da culpa, tá? A terceirização da culpa, porque, por exemplo, se o teu filho, você que é mãe, você que é pai, se o teu filho chega na prova paulista, chega na prova de um vestibular e ele não sabe a diferença entre uma narrativa e a diferença entre uma notícia, se ele não sabe a diferença entre uma narrativa e uma notícia, a culpa é minha, que eu sou professor de língua portuguesa. A culpa é minha. Só que, se eu estou na sala de aula e estou explicando e o teu filho está mexendo no celular, a culpa continua sendo minha? Ela continua sendo minha? Ela é minha, de fato?
Porque eu digo para vocês, eu saí da escola sem saber o que era uma narrativa. Eu saí da escola sem saber o que era um objeto direto. Eu saí da escola sem saber o que é um particípio. E não culpo nenhum professor meu de língua portuguesa por isso, porque eu odiava a língua portuguesa. Eu odiava. Entendeu? Então eu não culpo. Só que eu entendo e eu tô pagando os meus pecados. Agora, você que está aí do lado de fora, você tem que entender que a educação, ela se dá mais quando o aluno quer aprender do que quando o aluno, do que o professor querer ensinar. Porque todo professor quer ensinar. Seja ele comunista ou não, mas todo professor ele quer ensinar. Tem alguns que se demoram demais a querer explicar a questão viés político e tal, mas, cara, eu não tive um professor de língua portuguesa que ficasse perdendo o tempo dele com política. Todo professor que eu tive de língua portuguesa, ele tentou explicar gramática, literatura e conjugação de verbo. Ponto. Todo professor de língua portuguesa que eu tive foi assim. Todo professor. Então, quando o governo ele toma a decisão de proibir celular, por quê? O jovem não está tendo maturidade, ele não tem maturidade, porque são crianças com 12 anos de idade, até 16, 17, eles não têm maturidade para entender, para guardar o celularzinho e falar, não, opa, agora o professor de língua portuguesa está explicando uma matéria chata pra caramba e eu vou ter que prestar atenção. Eles não têm essa maturidade. Então é necessário uma lei dizendo assim, ó, você não pode usar celular na escola. Se você usar celular na escola, o celular será retirado e sua mãe terá que vir buscar. Amém. Amém. Pronto. É uma das poucas coisas, uma das poucas leis que o governo fez que ameniza a nossa vida como professor. É uma das poucas coisas que eu posso dizer assim, não, o governo acertou. E não adianta você dizer o contrário, ah não, porque tem é um projeto jabuti. Então, cara, faz o seguinte, vai dar aula numa sala de aula, pega 30 adolescentes, pega lá 30 adolescentes do seu bairro, coloca eles num quadrado por 5 horas corrida, numa sala quadrada, numa sala por 5 horas corrida, e eles com o celular na mão e você tentando explicar uma física, química, matemática, língua portuguesa. Faz isso para você ver se você não vai ser o primeiro a aprovar a lei proibindo o celular. Você só não proíbe porque não é você que está na sala de aula com 35 alunos trancados há 5 horas seguidas. Só que, tipo, a pessoa, tem gente que falta caraminhola, falta essa iluminação, falta essa capacidade de imaginar uma situação que é recorrente no dia a dia, porque eu tô pedindo para você imaginar isso. Eu tô vivendo isso de segunda a sexta-feira. De segunda a sexta-feira. Entendeu? Com várias turmas. E eu já entrei agora esse ano no estado, eu entrei e eu já peguei a proibição de celular. Então eu não estou tendo dificuldade com isso. Mas você que critica a proibição de uso do celular, faz esse teste. Pega para dar aula de química, mas o teste é você pegar 30 alunos, coloca eles trancados numa sala de aula, pode ser numa sala de aula, mas numa sala, deixa eles trancados por 2 horas e tente lá ensinar alguma coisa para eles. Tenta, vai lá, gênio, vai lá. Não, porque o problema é a doutrinação, né? Se o problema é a doutrinação, você não é comunista, você é contra isso, tenta lá. Você vai ver que é só uma decisão acertada do governo. Porque todo mundo precisa dar resultado. O professor precisa ensinar, mas como é que eu vou ensinar se o teu filho, se o teu neto, eles não vão prestar atenção? E não condeno eles não prestarem atenção, porque se ele tiver o celular com videozinho de dancinha no TikTok, é muito mais interessante do que Bhaskara. Não é? É muito mais interessante do que Bhaskara. É muito mais interessante do que você tentar explicar o teorema de Tales para o cidadão. Né? É muito mais fácil, é muito melhor, né? É muito melhor você ficar mandando mensagem pro amiguinho da outra sala lá que você não viu, né? Que você não conseguiu conversar com ele na hora do recreio, não é? Entendeu? Então,
É só a gente deixar um pouquinho a nossa hipocrisia, usar um pouco a imaginação para contextualizar por que foi proibido os celulares nas escolas, tá? E eu defendo que foi uma decisão acertada. Só quem não gostou é aluno que não tem maturidade, né? Claro, pô, é ruim, né? O aluno quer mexer no celular e não pode, agora por lei, por falta de maturidade. E a pessoa que não entende, que acha que tudo é que o comunismo é o fim do Brasil. Deixa eu te explicar uma coisa. O problema do Brasil não é o comunismo, é o analfabetismo funcional. A cada 10 estudantes universitários, 4 são analfabetos funcionais. Então, cada 10 alunos que saem do ensino médio, pelo menos 4 ou 5 deles são analfabetos funcionais quando eles entram na universidade. Esse é o real problema. Esse é o real problema, meu amigo. Essa é uma preocupação que isso a gente tinha que se preocupar. Tá? Essa é uma coisa. E eu não estou defendendo o comunismo aqui não, tá? Só estou dizendo que tem problema muito maior do que um comunista no poder, e você está preocupado com um comunista no poder. Você está preocupado com doutrinação marxista. Sendo que o pior problema é o sistema educacional. Tá? O problema é o sistema educacional lançando adolescentes analfabetos funcionais com diplomas ano após ano, e universidades lançando pessoas que são analfabetos funcionais ano após ano. Esse é o problema. Esse é o real problema do Brasil. E se você não se atentou para isso, comece a se atentar e comece a tentar achar uma solução. Porque esse é o real problema. Tá? Esse é o real problema. Não vá achando que o problema real do Brasil é só a corrupção, não. Que antes da corrupção está o analfabetismo. Tá a burrice. Tá? A burrice sempre foi uma doença crônica brasileira. Sempre. Desde já agradeço. Adolfo Eucler à disposição e estamos juntos no campo de batalha. Né? E se coloca no lugar de um professor que está numa sala de aula trancado com 35 alunos, né? E qualquer coisa é muito mais interessante do que química, física, matemática ou língua portuguesa.